Boa noite, sejam bem-vindos para mais um estudo do livro Transição Planetária, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Nós queremos agradecer a todos vocês que participam aqui ao vivo conosco, também aqueles que assistem depois no canal. O canal é Leitura de Livros Espíritas, o canal do YouTube. Sempre colocamos o estudo às 21 horas, toda terça-feira. Então, queremos agradecer, com muita alegria que a gente estuda aqui. Nós somos só um grupo de estudantes da doutrina espírita e vamos sempre refletir aqui sobre os assuntos, os ensinamentos do livro. Então, nós refletimos juntos, né? E hoje nós vamos estudar o capítulo 5. Então, agora, antes da gente começar o capítulo, quero pedir a vocês que desliguem seus áudios para que a gente possa fazer a prece, a nossa oração inicial, pedindo para os trabalhos da noite de hoje. Então, vamos elevar nossos pensamentos em direção ao Pai, a Jesus, nosso irmão maior. Mestre Jesus, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Estamos aqui reunidos para mais um encontro de estudos sobre a vida espiritual, sobre a doutrina espírita e o seu evangelho. Que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros e que os ensinamentos desse livro possam iluminar nossos caminhos, facilitando assim a nossa evolução. Pedimos então, Senhor, sua proteção e auxílio para iniciarmos as atividades da noite de hoje. Graças a Deus. Então, graças a Deus, vamos agora entrar, vou compartilhar a tela. Não é esse, não. Errei. Vamos para o próximo. Aquele ali é só o... Aquele ali é daqui a pouco, espera aí. Este aqui, estudo 7, capítulo 6. Não, esse aí é o estudo do capítulo... Nós estamos no capítulo 5, né, que eu falei? Espera aí que eu abri o capítulo errado, gente. Um minutinho. É porque esse aí já estou adiantando para a gente o capítulo da semana que vem. Espera aí que está abrindo. Eu vou compartilhar aqui. Desculpa a bagunça. Vamos ver se dá certo agora. Esse. Estudo 6, capítulo 5. Está aparecendo aí direitinho? Não estou vendo vocês agora. Tá, Su, tá aparecendo. Tá bom. Tá, beleza. Então, cliquei no negócio aqui que não quer sumir, pronto. Então, tá legal. Vamos lá. Continuar agora, vamos começar o texto, estudo 6, capítulo 5, novas experiências. Então, eu grifei aí, deixei em negrito, que também o pessoal lá nas lives, eles deixaram assim, frisando bem que os benfeitores, eles também ficam em meditação, em oração. Então, Miranda começa esse capítulo dizendo que após um tempo de repouso, meditação e oração, ele sentiu um grande bem-estar e não pôde conter as lágrimas de alegria e de gratidão aos céus, por lhe permitir aprender no trabalho e com o exemplo dos mais abnegados. Lembrando que isso aqui, né, tem quase uns 20 anos, tem uns 17 anos aí, que ele estava começando esses trabalhos mais pesados, né? Aí foi o tsunami. Então, ele, nesse início, ele estava muito agradecido de poder fazer parte desse momento, né? Então, às 18 horas, eles marcaram, né? O grupo estava lá se encontrando, e ele foi se encontrar com o grupo e mais o Dr. Charles White, aqueles que nós falamos no capítulo anterior, né? Tem a Ana, a enfermeira, tem o Dr. Marcos e tem mais o Abdul. Então, eles foram juntos, tomaram um veículo especial que os conduziu à cidade de Sumatra, na Indonésia, que fora assolada pelo tsunami. Essa cidade teve mais de 2/3 de sua área afetada pela inundação e pela destruição. Aí tem uma observação aqui, um pedaço aqui interessante, que ele vai falar que alguns espíritos nobres acercaram-se dessa região no começo de dezembro de 2004, né? A fim de organizarem as comunidades transitórias para receber os que desencarnariam em aflição no terrível futuro evento sísmico. Aí questionaram lá, mas então quer dizer que é tudo previsível, não tinha jeito, ia acontecer isso? Aí tem uma observação que os terremotos, eles são causados, e no caso de tsunami tudo também, né, eles são causados pela movimentação das placas tectônicas.
Então, isso já estava começando a acontecer no planeta Terra, e essa situação já era esperada no plano espiritual. Eles estavam, desde o início de dezembro, organizando como é que eles iam receber os desencarnados. Não era nenhuma previsão catastrófica que já estava marcado para ser, né? Era uma coisa que aconteceria, mas não assim. Você não tem como dizer que não tem jeito, isso aí não acontece mesmo, vai ter que ter um tsunami no ano tal, essas coisas não são bem assim. Bom, transcorrido algum tempo de viagem, chegamos à comunidade espiritual situada sobre a área atingida. Então, é o Miranda com a equipe toda lá. Embora houvéssemos acompanhado alguns lances da tragédia em nossa colônia, podíamos agora ver diretamente os danos causados pela onda imensa e as que a sucederam, destruindo tudo com a velocidade e a força ciclópica do terremoto nas águas profundas do Oceano Índico. Como resultado lastimável, ocorreram alterações na massa terrestre, no seu movimento, na inclinação do eixo, que, embora não registradas com facilidade pelos seus habitantes, foram detectadas por instrumentos sensíveis. A primeira onda avassaladora ceifara mais de 150 mil vidas, e as sucessivas ondas, carregadas de destroços de casas, barcos e construções de todo tipo, de árvores arrancadas e pedras, semearam o horror, arrasando as comunidades litorâneas. A gente tem notícia que foram mais de 220 mil pessoas, né? Só nessa semana, praticamente, aí, depois das ondas e mais a destruição que vem em seguida, né? Então, a psicosfera ambiental era densa. Ouvíamos o clamor das multidões desvairadas, enlouquecidas pelo sofrimento decorrente da morte dos seres queridos, assim como em relação aos desaparecidos, a perda de tudo, vagando como ondas humanas sem destino. Tempestades vibratórias descarregavam energias densas sobre o rescaldo humano e geográfico. Logo após encontrarmos o lugar que nos deveria servir de suporte para as incursões no planeta, onde igualmente se alojavam outros grupos espirituais socorristas, o nosso gentil condutor explicou-nos qual a tarefa que deveríamos desempenhar naqueles primeiros minutos. Os corpos em decomposição amontoavam-se em toda parte, e chamou-nos a atenção as fortes ligações espirituais mantidas pelos recém-desencarnados que nem sequer se haviam dado conta da ocorrência grave. Imantados aos despojos, estavam experimentando a angústia do afogamento, as dores das pancadas produzidas pelos destroços, o desespero defluente da ignorância. Então, estavam como sentindo que estivesse sendo afogado ainda, continuando aquela situação, porque eles além de não ter se desligado totalmente, desencarnado mesmo, eles estavam ali no desespero. Então, a primeira observação agora é a gente lembrar, morrer não é desencarnar, né? A morte é um fenômeno biológico do corpo físico. Kardec, no livro A Gênese, no capítulo da Gênese espiritual, ele explica que, para encarnar, o perispírito se une ao corpo em formação, molécula a molécula. Então, o mesmo também acontece na desencarnação. Você vai ter que ir se soltando molécula a molécula. Uma desencarnação do espírito é a libertação dos laços magnéticos que prendem o espírito ao corpo físico. Então, isso aí é que é desencarnar. No Livro dos Espíritos, na pergunta 155, Kardec pergunta como se opera a separação da alma e do corpo. A resposta é: rotos os laços que a retinham, ela se desprende. Aí vem outra subpergunta, né? A separação se dá instantaneamente por brusca transição? Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? E os espíritos respondem: não. A alma se desprende gradualmente. O espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Esses laços se desatam, não se quebram. Então, agora que nós vamos passar para aquele arquivo que eu abri inicialmente aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Agora. Que aí eu vou fazer uma observação vindo do livro Céu e Inferno, do passamento. Tá. Está aparecendo. Não, está aqui, deixa eu ver. Céu e Inferno. Vocês estão vendo o Céu e Inferno? Também que eu mexi tanto aqui que eu não sei o que vocês estão vendo. Está aparecendo aí livro Céu e Inferno, segunda parte? Sim, está aparecendo, sim, Su. Tá.
Então, Sim. esse capítulo é o capítulo passamento, um capítulo super importante, né? A gente, quando estudou isso também, é um capítulo que tem muitas informações. Aí eu retirei aqui o que eles também ressaltam, porque tudo em relação àquele pessoal que está lá, aquele monte de corpos, né? E estão alguns presos ao corpo, outros não. Aqui vai dar uma relembrada para a gente como é que acontece isso aí, né? A extinção da vida orgânica ocasiona a separação da alma e do corpo pela ruptura do laço fluídico que os une. Essa separação, entretanto, nunca é brusca. O fluido perispiritual desprende-se pouco a pouco de cada um dos órgãos, de modo que a separação só é completa e absoluta quando não mais restar um só elemento do perispírito unido a uma molécula do corpo. Foi o que nós já falamos e ele repete aqui no livro Céu e Inferno. A sensação dolorosa que a alma experimenta nesse momento está na razão direta da soma dos pontos de contato existentes entre o corpo e o perispírito. Ou seja, é proporcional à quantidade de aderência, né? Então, a soma dos pontos que estão em contato entre o corpo e o perispírito. Assim como maior ou menor dificuldade e lentidão que a separação apresente. Então, também, essas quantidades de pontos de contato, se tiver muitos, também vai ter mais dificuldade e será mais lento essa separação. Então, portanto, conforme as circunstâncias, a morte pode ser mais ou menos penosa. Porque ia falar, mas você sofre na hora da morte? Aí ele coloca um depende, né? Porque se você está agarrado à matéria, e aí aquela história do apego, agarrado mesmo a tudo, ao seu corpo, a toda a matéria daqui da vida, né? Até a própria matéria de posses que a pessoa tem. Então, isso aí seriam esses pontos de contato, são mais amarrados. Ele coloca aqui que disso resulta que o sofrimento acompanha a morte, está subordinado à força de aderência que une o corpo e o perispírito. Ou seja, quanto mais apego à matéria, mais o espírito sofrerá. Então, na transição da vida corporal para a espiritual, produz ainda um importante fenômeno, a perturbação. Nesse instante, a alma experimenta um torpor que paralisa momentaneamente as suas faculdades, neutralizando, ao menos em parte, as sensações. É como se a alma estivesse no estado de catalepsia, de modo que a alma quase nunca testemunha conscientemente o derradeiro suspiro. Dizemos quase nunca, porque há casos em que a alma pode contemplar conscientemente o desprendimento. A perturbação pode, portanto, ser considerada o estado normal no instante da morte. É o que eles sempre falam. Todo mundo vai passar por uma perturbação. Tipo, vai achar que está acordando um sono, ver as coisas meio nubladas, né? É isso que a gente coloca ali, como ele falou, parece um torpor. Então, considerado um estado normal, sendo a sua duração por tempo indeterminado, variando de algumas horas a alguns anos. Né? Até as pessoas que são mais apegadas ficam alguns anos presas ali. À medida que a perturbação se dissipa, a alma encontra-se numa situação comparável à de um homem que desperta de profundo sono. As ideias são confusas, vagas, incertas, vê como se for através de um nevoeiro. Eu falei agora, parece que é tudo nublado, né? Mas pouco a pouco a visão se aclara, a memória retorna e a alma se reconhece. Esse despertar, no entanto, é bem diverso, de acordo com cada indivíduo. Para uns é calmo, proporciona uma sensação agradável. Para outros, é repleto de terror e de ansiedade, qual um terrível pesadelo. A intensidade e duração do sofrimento estão na razão direta da afinidade existente entre o corpo e o perispírito, a mesma coisa. Essa afinidade aí, ela é proporcional à ligação, ao apego do espírito à matéria. E atinge seu máximo no caso do homem, cujas preocupações dizem respeito unicamente à vida e aos gozos materiais. Então, quanto mais a pessoa só pensa em tem que aproveitar a vida, aí eu tenho roupa, tenho sapato, e tem que isso, tem que aquilo, meu dinheiro, mais isso aí acontece, esse apego, e a pessoa fica agarrada no corpo e não vai conseguindo desligar, né, se soltar essa aderência aí, vai ficando cada vez mais devagar, né? Quanto maior for essa afinidade, tantos mais penosos e prolongados serão os esforços do espírito para desprender-se. Porém, há pessoas que a coesão é tão fraca que o desprendimento se opera por si mesmo, como que naturalmente. Isso a gente lembra lá daquela que é a Aura Celeste, né, que no livro chama, acho que é Amália,
no livro dos Obreiros da Vida Eterna, e ela sai e ela que se desligou, se desprendeu, porque tem que ir lá, aquela especialidade, lembra? Dos espíritos que são especialistas em fazer, vai desligando, começa das extremidades, deixa por último seria aquele da coronário, né? E ela era tão, assim, já era um espírito tão desprendido, já estava há muitos anos na frente, né? Mais evoluído, e ela mesmo pediu para fazer o desligamento, e o espírito dela vai e desliga do corpo. Impressionante, né? Então, quanto mais a pessoa tiver, lógico, evoluída, mais isso ocorre naturalmente, fraco, não sente muita coisa. Depende de quê? Do estado moral da alma. Ele é o principal fator determinante da maior ou menor facilidade de desprendimento. Dado que a lentidão e a dificuldade do desprendimento são proporcionais ao grau de depuração e desmaterialização da alma, depende de cada um de nós tornar tal passagem mais ou menos fácil ou penosa, agradável ou dolorosa. É a hora que a gente tem que aprender a se desapegar para conseguir ter uma boa morte depois. E aqui, em relação ao tsunami, eles também comentaram lá, no caso da morte violenta, o que aconteceria. Então, não tem nenhuma desagregação parcial prévia, porque se a pessoa é tomada de surpresa, no caso ali do tsunami, ou qualquer outro acidente sério, isso aí não inicia nenhuma separação do perispírito. A vida orgânica, em plena exuberância de força, é subitamente interrompida. Então, o desprendimento do perispírito só começa depois da morte e não pode completar-se rapidamente. O espírito, colhido de surpresa, fica atordoado. Ao perceber que pensa, no entanto, ele se acredita ainda vivo, ou seja, ele sai do corpo e fica ali atordoado, naquela perturbação, e acha que está vivo. Então, fica nessa ilusão até que ele se dê conta da situação. Então, desse caso, também dentro desse caso, tem uma série infinita de modalidades, isso varia infinitamente, e segundo também os conhecimentos e os progressos morais do espírito. Então, para aqueles cuja alma está purificada, a situação pouco dura, porque já possui em si como que um desprendimento antecipado, cujo termo, a morte mais súbita, não vai apressar, né? Então, a pessoa já está bem desligada, já é desprendida, e aí rapidamente vai entrar, vai tomar consciência da situação. Em outros, a situação pode se prolongar por anos. No caso do suicida, por exemplo, ele fica preso ao corpo por todas as suas fibras, e o perispírito faz repercutir na alma todas as sensações daquele, com sofrimentos cruciantes, né? O que eles contam, que como se estivesse ainda sentindo a corda que enforcou, sentindo lá o afogamento, que mesmo que estava falando ali sobre a onda, que está batendo nos espíritos que estavam muito perturbados, o suicida fica com todas aquelas sensações dos últimos instantes da morte, né? E aí fica sofrendo, só Deus sabe por quanto tempo, até por anos, né? Então, para terminar aqui, a gente vai ver que o estado do espírito, por ocasião da morte, pode ser assim resumido. Quanto mais lento for o desprendimento do perispírito, mais o espírito sofre. A rapidez do desprendimento é proporcional ao grau de adiantamento moral do espírito. E para o espírito desapegado da matéria, de consciência pura, a morte ocorre um sono breve, isento de sofrimento e cujo despertar é de plena tranquilidade. Para que cada qual trabalhe pela sua própria depuração, reprimindo as más tendências e superando as paixões, é preciso ver as vantagens de tal ação no futuro. Então, por que a gente sempre fala assim? O que nós temos de uma diferença em relação até aos outras religiões, às outras crenças, é que a gente sabe que existe uma vida futura. Então, quando a pessoa quer se melhorar, pensando nisso, olha, eu tenho que reprimir essas más tendências, superar minhas paixões, porque você tem um estímulo, que você tem vantagem disso no futuro. Seu futuro vai ser muito melhor se você semear coisas boas agora. Você continuar semeando os erros que você já sabe que, né, aquela parte dos vícios, em vez de começar a aflorar as virtudes, né, fazer com que treinar as virtudes, você que está plantando, vai semear, vai colher. Então, ele coloca que para identificar-se com a vida futura, dirigindo-lhes as aspirações e preferindo a vida terrena. É preciso não apenas nela crer, mas compreender. Porque muita gente fala, eu acredito nisso, mas vivenciar, né, o Evangelho de Jesus, compreender isso, ver que isso é necessário, que é fundamental, muitas pessoas param aí. Né? Você sabe que tem, mas... Então, vamos ver. Né? Tá igual
Vocês viram lá que eu coloquei para algumas pessoas, eles muitos já viram ali os amigos da luz falando sobre o livro dos Espíritos, que a menina reclama com ele. Poxa, mas eu não quero, você me deu esse livro para ler, agora estou sabendo disso tudo. E eu queria não saber, porque assim eu ficava. Né? Aí você tem o atenuante da história, né? Se eu não souber, eu posso fazer as coisas e depois eu não vou ser me sentir tão culpado. Então é mesmo aqui, a gente tem que crer, mas também tem que fazer tudo para melhorar isso aí. E o último comentário de Kardec no Livro dos Espíritos sobre esse assunto é que quanto mais o espírito se haja identificado com a matéria, tanto mais penoso lhe será separar-se dela, ao passo que a atividade intelectual e moral, a elevação dos pensamentos, operam um começo de desprendimento, mesmo durante a vida do corpo, de modo que, em chegando à morte, ele é quase instantâneo. Então, agora olha aqui a nossa parte aqui, né? A gente, atividade intelectual e moral. Nós estamos aqui estudando, né? Esperando, nos esforçando para melhorar, nem que seja aqui na parte teórica, né? Estamos nos esforçando moralmente para melhorar também, elevando os pensamentos. Isso já é um começo de desprendimento, mesmo durante a vida. E aí a gente vai ter mais consciência no momento da morte de, pelo menos, entender essas coisas que estão acontecendo, né? Então, agora, deixa eu ver, esse aqui do passamento eu já falei, até fechar ele para não ter problema. E agora nós vamos passar para a continuação do texto. Não, agora eu quero comentar com vocês sobre isso aí, para a gente continuar o texto depois. O que vocês têm para comentar? Tem 10 minutos aqui agora para a gente comentar. Falem. É super interessante, né, Su, saber que uma quantidade de espíritos nobres, já sabia, em 2004, já estavam lá se preparando para essa função, né? E aí você fica assim, meu Deus, que coisa boa, né? As Bom, pessoas estão, esses espíritos é uma lá, segurança, né? uma segurança, pois é, entendeu? Quem mais que quer comentar as coisas dessa história das mortes e do tipo de morte? Porque o que acontece? Agora nós vamos ver várias pessoas, né? Dentro ali de cada um no seu caso, e aí tendo essa teoria que o Kardec fala no Livro dos Espíritos, no livro A Gênese, e coloca ali também no Céu e Inferno. Então, vários momentos que ele questionava os espíritos, o que você está sentindo, né? Como é que você ficou? E nós temos já uma noção, sempre a mesma coisa, é você prestar atenção, viver bem para poder morrer bem, é o que muitos espíritas falam isso aqui, né? E a gente já tem noção do que a gente pode adiantar, né? Então vamos batalhar por isso aí, nós estamos aqui para isso. Vamos continuar então, deixa eu ver, deixa aqui, pronto. Vamos passar um pouquinho mais para frente, que aí depois a gente pode comentar mais. Pronto. Então, vamos continuar o texto do livro. Então, Miranda conta que, de vez em quando, se escutavam preces e súplicas dirigidas a Alá, que é um país que tem muito muçulmano, né? Mas também, logo em seguida, de blasfêmias e maldições tormentosas. Então, alguns estavam rezando e outros estavam amaldiçoando, xingando, reclamando, né? Daquilo que tinha acontecido. Então, começaram a chegar também contribuições internacionais, que a gente via na televisão falar, que muitas pessoas estavam mandando doações, porém, os instintos agressivos dominavam grupos de exploradores, de vadios e criminosos, que se aproveitavam da oportunidade para ampliar o terror. Movimentavam-se muitos encarnados em atividades de auxílio, demonstrando a solidariedade humana, e inúmeros dos quais tinham vindo de outros países. Eu lembro, tem muita gente que estava acostumada já com tsunami, com terremoto, e foram para lá, para essa região da Indonésia, para ajudar. Eles eram especialistas nesse tipo de socorro. E se misturavam aos caravaneiros do além. Então, mal sabiam eles que, enquanto eu estava ali ajudando como aconteceu, né, que a gente viu na pandemia também, nos hospitais, como acontece sempre, né? Nunca estamos nós encarnados sozinhos, e nesses momentos, então, está um encarnado de um lado, outros encarnados do outro, é um trabalho conjunto, e todos igualmente dedicados ao amor ao próximo. Dr. White, que era aquele médico que estava entre eles lá, caminhou entre os muitos destroços e cadáveres na direção de um grupo de desencarnados.
que o Miranda fala que fazia recordar uma alcateia de lobos famintos ou chacais disputando os despojos das presas mortas. A balbúrdia era expressiva. E o pugilato, imagina, aquele monte de socos e brigas e empurrões, entre alguns espíritos era igualmente vergonhoso. Dr. White explicou que esses espíritos estavam disputando as energias dos recém-desencarnados. Então, eram aqueles que já estavam ali um tempo já desencarnados e estavam vendo carne nova no pedaço, né? Aquela energia ainda viva, aquela energia vital, e para eles era perfeito, era isso que eles sempre querem, quando esses espíritos que ficam presos na terra, na matéria, eles não conseguem ficar sem ficar justamente aquela história que a gente fala da vampirização. Eles absorvem a comida, absorvem a bebida, o cigarro, tudo que eles podem, já que eles estão aqui presos, que eles não conseguem, né? No grau que eles estão de evolução ali, né, de ignorância, eles não conseguem se soltar e ficam presos, precisam da energia para se manter. Nessa atitude, o Dr. White fala, eles agridem os espíritos de desespero, que mais se apavoram, porque eu tenho os espíritos saindo do corpo ali, nem desencarnaram ainda, e aí começa a ver aquele monte de, como se fossem os lobos querendo comer, e sugar e pegar, eles se apavoram, e aí os espíritos pegam, aproveitam o desespero e absorvem as energias animais, as energias vitais desses recém-desencarnados, iniciando o infeliz processo de vampirização. Identificando-se com aqueles cujas existências foram de irresponsabilidade, o que lhes permite a sintonia vibratória, buscam exauri-los, o que apressará a decomposição cadavérica, arrastando-os para regiões de adversidade, onde os submeterão a crueldades e exploração mental de longo curso. E como são profundamente infelizes, disputam as vítimas como fariam os animais ferozes, com os despojos das caças que acreditam pertencer. Então, vamos voltar aqui só um pouquinho antes da gente trocar de sala, que faltam 4 minutos, só para a gente ver bem o que está falado. Olha só, esses espíritos se identificam com aqueles que tiveram uma existência de irresponsabilidade. Então, isso tem uma sintonia vibratória com os espíritos que estão lá desequilibrados, né? Se são perdidos, já estão lá, estão aqui presos na matéria há mais tempo. A sintonia é essa. Nós estamos, com o que a gente vibrar, a gente sabe que a gente atrai. Então, aqueles que já tiveram uma vida, né? Nesse caso aí, muita gente só queria saber de aproveitar, como a gente falava, do turismo, e aproveitar a vida, e aproveitar os prazeres da carne, tudo. Então, esses daí, eles se ligavam. E nisso, eles pegam a pessoa, absorvem o fluido vital, e carregam esses espíritos, como a gente já viu no outro livro também da pandemia, quando pegavam, tinha 2 espíritos pegando e levou um espírito para ir embora, para carregar, e eles falaram assim, a gente não podia fazer nada, porque ele estava lá agarrado, preso com aquela obsessão, já existia obsessão, né? já tinha uma diversidade. Aqui também, eles têm uma sintonia, alguns têm até os seus obsessores juntos, mas acontece que eles pegam e levam o espírito para locais, tipo aquela cidade da justiça, onde eles ficam ali sendo como se fossem os escravos deles, tem que fazer aí fazem crueldades, exploram a mente, eles hipnotizam, fazem aquela hipnose, faz a pessoa se transformar em lobo, porque elas se sentem culpadas, entendeu? Eles são profundamente felizes aqui e disputam as vítimas como fariam os animais ferozes. Aí Miranda vai dizer que o compromisso deles, nesse momento, é afastar do local e tentar despertar esses espíritos para a sua realidade espiritual. Então, agora aqui eu vou dar uma paradinha para a gente poder passar, para falar um pouquinho e passar para outra sala. O que vocês acham? Vocês já ouviram falar dessa história do pessoal que os espíritos sugam a energia e depois levam eles para essas cidades, da cidade das trevas, e essa cidade que a gente já viu que existe, da cidade da justiça, né? Vocês estão lembrados no outro livro disso? Sim, são os que estão na mesma sintonia, né? A vibração que eles emitem, eles atraem, né? Então, a parte moral aí na história, né? Uhum. Tanto que a gente viu. E vai acontecer isso sempre, né? Isso acontece sempre, desde que o mundo é mundo, este nosso mundo aqui, o planeta Terra é mundo,
por isso que a gente está aqui ainda pastando, que a gente vai, desencarna. Quantas vezes a gente já desencarnou sem noção, já desencarnou não prestando atenção, e aí depois você encarna e não está nem entendendo que está encarnando. Agora a gente está vindo mais com outra consciência, né? Mas é isso aí, por isso que é importante a gente vigiar o pensamento e vigiar o pensamento e orar a todo momento, se for possível, né? Estamos E as com um nossas minuto. ações, né? E as ações, Principalmente as nossas ações. exatamente. Estamos com um minutinho aí, então vamos para trocar de sala, porque a gente vai acabar aqui, vamos ter que passar para a próxima aula, da próxima sala, tá bom? Vamos lá então, gente. Até já.